Entra no ar mais uma edição do Online com a SIX. Todas as quintas-feiras à noite nós temos esse encontro nesse período de pandemia, quando não temos mais o Almoçando com a SIX. Estamos aqui com o Online com a SIX, sempre tratando de temas e questões importantes, pertinentes ao momento e assuntos bem diversificados que mexem com a nossa rotina nos negócios, nos empreendimentos e também com a nossa vida como um todo. O Online com a SIX tem o patrocínio do Sicredi, gente que coopera, cresce, da Verità Diagnósticos por Imagem, do Planeta Água, também da Lavare Bene, do DiCaprio Hotel, da 5 a Sec Lavanderias e ainda de Apliper, Sistemas de Gestão. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, e de toda a equipe que organiza, prepara e viabiliza o Online com a SIX, eu quero cumprimentar a todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado, que bom que vocês estão com a gente em mais uma edição. Olha, o tema de hoje, ele é muito oportuno para quem tem um pequeno empreendimento, um médio empreendimento ou um negócio maior ainda. Não importa a magnitude, não importa o tamanho, o importante é colocar isso muito bem claro. O tema: gestão estratégica de custos e precificação. Duas palavras importantes: custo e precificação. O que você faz, o que você vende, o que você comercializa, o que você produz, você precisa saber o real custo daquele produto. E sabendo o custo, depois é necessário ter toda a estratégia para a precificação. É para colocar o preço correto, porque tem uma série de componentes que entram aí e que os nossos convidados estarão explanando logo mais. Hoje nós teremos um trio com a gente aqui no Online com a SIX. A participação do diretor do Grupo Bigfer, o Maurício Alexandrini, também do professor, mestre e consultor empresarial na área financeira, o Eloy Almiro Brandt, e ainda o gerente de controladoria do Grupo Bigfer, o lindonês Bizzuti. São três pesos pesados que vão partilhar conosco informações importantes. Eu volto a dizer, não importa o tamanho da sua empresa ou do seu empreendimento, pode ser você mesmo. Aliás, a nossa vida mesmo é uma empresa, desde que você tenha daqui a pouco um funcionário, um colaborador ou dois, até centenas ou, quem sabe, milhares de colaboradores. Técnicas e práticas importantes. O Maurício Alexandrini é prata da casa, prata ouro da casa. O Maurício é engenheiro mecânico e há 24 anos trabalha no Grupo Bigfer. Ele participa da gestão do Grupo Bigfer há cerca de 15 anos. Também é sócio da cervejaria Freudenbier e ainda é casado e pai de 2 crianças. E ele fez questão de sublinhar, pai de 2 crianças, gremista. Também é nosso convidado o Eloy Brandt. O Eloy é mestre em administração pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduado em ciências contábeis pela Unisc, possui experiência na área de gestão, com ênfase em custos e em planejamento estratégico. Ainda exerce o papel e a função de consultor empresarial na área financeira e em questões que envolvem a apuração de custos e as modalidades de precificação. E o lindonês Bizzuti é gerente de controladoria no Grupo Bigfer, responsável pela gestão das equipes contábil e fiscal, também responsável pela elaboração, execução e acompanhamento de projetos como planejamento tributário, reorganização societária ou reorganizações societárias, ainda abertura de capitais e obtenção de incentivos fiscais. Tem experiência em docência no ensino superior, nos cursos de Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Para depois desse
currículo breve dos nossos painelistas, já foi possível perceber a importância ou o peso, enfim, o grau de conhecimento que os nossos 3 painelistas têm na noite de hoje. E eu quero cumprimentá-los, quero convidá-los a partir de agora para que habilitem o seu sistema de áudio, o microfone e também a câmera, estão aparecendo aqui no nosso vídeo também. Quero desejar a minha saudação aos 3, ao Maurício Bianchi, aliás, o Maurício Alexandrini, diretor-presidente do Grupo Bigfer, também ao professor Eloy Ramiro Brandt e ainda ao Lindonês Bisutti. E eu de imediato passarei a palavra para o mediador desta edição do Online com a SIX, o professor mestre Eloy Almiro Brandt. Prazer muito grande estar podendo participar, estar podendo trocar ideias, acho que é essa a ideia principal. E assim, gostei muito da abertura, você nos ajudou imensamente, colocando a importância do tema, e quando a gente parte da importância desse tema desde uma família, ou seja, a nossa vida cotidiana, nós temos que pelo menos gerenciar o orçamento, transferir isso para uma organização de uma empresa e conseguir coordenar funcionários, salários, matéria-prima, fornecedores e cobrar um preço, estipular um preço de acordo com o momento, sazonalidade, enfim. A pandemia está aí, é o assunto da vez, mas sempre as organizações vão ter algum tipo de desafio. Cumprimento meus colegas que estão aí participando. Muito obrigado, Leandro. Obrigado mesmo por todo esse encaminhamento. Por gentileza, Lindonês e Maurício, gostariam de dar uma palavra inicial, um cumprimento a todos que estão participando conosco, e em seguida eu faço e apresento uma contextualização e a gente vai conduzindo esse bate-bola. Está com vocês. Agradecer a presença, né, o tempo de vocês, esperar que o papo seja útil, seja proveitoso. O tema é muito interessante, né? Então, vamos deixar aí o professor Eloy colocar a linha da nossa conversa de hoje. Agradecer também a SIX pelo espaço, né? E a presença do Maurício e do Eloy para engrandecer o debate aí. Perfeito, muito obrigado. Deixa eu fazer de pronto uma correção. Leandro Adamati que nos acompanha, eu confundi com o Evandro, porque o Evandro Corso, acabei de verificar, está aí nos acompanhando, foi um aluno de MBA. Então, com muita alegria que eu estou... Bem tranquilo, tudo de boa. Está esclarecido a pequena confusão inicial aí. Muito prazer de estar com a turma da Serra, já tive a oportunidade de lecionar em universidades aí em MBAs, e vou dar uma rápida contextualizada, porque os problemas que ocorrem no Vale do Rio Pardo, na Serra, na região metropolitana, no oeste catarinense, no Rio Grande do Sul, acabam sendo muito similares, e os exemplos só vão mudar se nós vamos falar em empresa calçadista, empresa moveleira, vitivinícola, metal mecânica. Se vocês me permitirem, unicamente como guia, como uma sequência lógica, eu vou expor alguns slides aqui, mas nós não vamos nos ater a eles. O objetivo é ter um start e aí trabalhar um bate-papo, como já foi bem apresentado pelo Leandro. Após nós teremos um momento com perguntas, com observações que poderão ser feitas. Prometo desde já que a gente vai ao máximo a gente vai se inteirar e vai procurar responder as perguntas, mas em qualquer situação mudam-se as perguntas. Quando vocês conseguirem ter as respostas certas para aquelas perguntas, podem ter certeza. Esperamos o máximo de perguntas, né, Eloy? Isso é fundamental para que a gente consiga interagir e ver, e ver como funciona no mundo real, porque no mundo teórico é tudo muito encaixadinho e tal. Vou fazer uma pequena explanação aqui, apenas como guia, como já comentei. Por gentileza, está aparecendo para vocês? Está sim. Então vamos lá. Perfeito. Nosso tema. Por favor, me interrompa a qualquer momento que acharem oportuno. Gestão estratégica de custos e precificação. Por que nós colocamos esses dois assuntos juntos? Porque, sinceramente, o que se verifica hoje em muitas empresas, e por isso eu coloquei provocações, porque entendendo custos, as empresas de fato calculam os seus custos. Então a gente poderia
retroceder 20, 30, 40 anos e tal, e ver que lá adiante se calculava os custos, se aplicava uma margem, se colocava aquele preço. De repente, as coisas foram evoluindo e o mercado não aceitou mais simplesmente aquele preço. Eu tenho concorrência, eu tenho que comprovar a qualidade, tem muita concorrência em diversos segmentos, eu tenho canal de distribuição, eu tenho logística, eu tenho diferenças tributárias, começam a ter muitas influências, e até ontem mesmo, participando numa determinada aula de graduação, o pessoal dizia, tem um percentual para cada segmento. Me desculpe, mas se você usar um percentual médio de um segmento, talvez isso não se aplique para a sua empresa, que é optante pelo Simples, que é do lucro real, que está em Santa Catarina, que vende para o Rio Grande do Sul. É só uma fronteira ali entre Erechim e Chapecó, se você comprar de um lado do Rio ou de outro, de cara 5%. Então, de onde é mais vantajoso esse 5%? Pode ser a diferença entre fechar no azul, que, para que todos fiquem bem claro, contabilidade azul é lucro, azul é uma coisa positiva, azul está indo adiante na Copa do Brasil. Parêntese, seguimos na nossa situação aqui. Precificação, o que tem de tão difícil? Tem de difícil que, além de calcular custos, que eu ainda vejo muitas empresas não calculando, você bem sintético, e aí eu quero ajuda. Ou calculando mal. Exato. Muitas vezes é pior calcular errado do que não calcular. Ótimo. O que seria, aproveitando essa colocação do Maurício, o que seria esse calcular mal? O que eu vejo numa marcenaria, numa marmoraria, vidraçaria metalúrgica, o pessoal vem, mede, vou gastar 800 de matéria-prima, 2.400. Não, só um pouquinho. O senhor calculou o material, eu peguei, multiplicou por 3 e mas tudo cabe dentro daquele 3. O que tem dentro daquele 3? Para alguns, até aquele 3 está adequado. Depois eu vou dar um exemplo numérico que muda a matéria-prima, a mão de obra não é nem todos os tipos de produtos são adequados a essa distribuição, tem uns que usam mais matéria-prima, mais mão de obra, nossa, a complexidade é muito maior. E depois de feito tudo isso, e por isso a provocação, eu vou dar um stop por aqui, vem a arte da precificação. Porque aí eu tenho sazonalidade, eu tenho problema financeiro, eu tenho venda para grandes atacadistas, varejistas, eu tenho preços por canal, eu tenho muitas possibilidades. Na maioria dos mercados, por favor, Maurício, me ajuda. Na maioria dos mercados, inclusive hoje, quem faz o preço é o mercado, né? Cabe ao vendedor muitas vezes fazer a conta para trás, isso, né? Do preço para o custo para ver se cabe. Né? E aí o cara que está acostumado a pegar a matéria-prima e multiplicar por 3, que essa é uma regra de bolso clássica, né? Isso existe em muitos ramos, né? Nós na Big Fair trabalhamos bastante com marceneiro, então a gente vê muito isso, né? O cara se dirige lá, aqui da cidade, por exemplo, vai lá no nosso varejo, compra o material, né? Faz a conta mais ou menos quanto é que dá e multiplica, e aí está o preço de venda dele, né? E isso na marcenaria cabe, existe ainda, né? Mas em muitos setores, eu tenho um mercado, por exemplo, né? A minha elasticidade de preço, ela não me permite isso, né? Eu tenho que olhar para o que o atacado ali na beira da rodovia está fazendo no preço da cerveja, o que o Andreassa está fazendo, o que o meu vizinho aqui, que tem um outro mercado também está fazendo, e eu tenho que marcar o meu preço. E aí o cara não sabe calcular o custo, e aí como é que faz calcular para trás para ver se sobra algum ou não? E aí eu já vou aproveitar, o supermercado, eu não entendo que a gente tenha que colocar tudo em caixinhas, mas o supermercado é um caso clássico que a gente pode trabalhar com preço isca, né? E é óbvio que no final de semana eu vou trabalhar no quê? Na cerveja, no carvão, na costela, itens de primeira necessidade, aquilo que atrai o cliente, e a hora que ele vier comprar
os mantimentos para o churrasco, eu vou colocar, supermercado, eu gestor, estou imaginando que eu consigo vender creme dental, não vou falar as marcas aí, mas já ia dizer Nescafé, mas enfim, produtos a gente acaba, né, café, papel higiênico, caramba, como a gente é aliado à marca. Se eu for começar a falar, eu não falo detergente em pó, eu não falo detergente líquido, eu acabo falando. Então, mas o que o varejista quer? Quarta e quinta, você falou muito bem, eu vou vender frutas abaixo do custo, porque eu quero, são pessoas que vêm comprar as frutas, mesmo esquema do final de semana, né, que não são compras de rancho, não são compras que eles vêm fazer para o mês inteiro, mas que semanalmente ou a cada 3 dias alguém tem que ir no mercado comprar perecíveis, comprar produtos, e naquele momento, se eu tiver aqueles preços, eu vendo o pacote. Isso é uma situação. Você falou muito bem, me permita até complementar, você falou que na marcenaria isso cabe. Perfeito, porque ele relacionou todos os... toda a matéria-prima, todo completo. Né? Agora, olha só, eu tenho um caso clássico de uma consultoria que eu pratiquei, de uma marmoraria que ele usava um número parecido, não vamos entrar, vamos falar o santo, não vamos falar o milagre, só que por que não estava funcionando? Porque eu tinha mármores, um valor redondo, para fazer uma conta mental, de R$100 o metro quadrado e de R$400 o metro quadrado. Como ele usava esse multiplicador, a mão de obra para trabalhar um mármore de 100 ou de 400 era a mesma. Porém, na metodologia que ele fazia, o de 400 ficava caríssimo, e ele estava perdendo clientes, e ele ainda xingava, os caras querem coisa boa, mas não querem pagar por isso e tal. E estava cheio de serviço com mármore comum, mas não estava sobrando dinheiro, né? E aí você, puxa vida, era o mais barato da cidade naquele produto. Oi? Era o mármore mais barato da cidade, né? Claro, naquela faixa, naquele patamar, ele ganhava todos os orçamentos. E no outro, o pessoal saía de lá xingando, dizendo que estava cobrando 40%, 50% a mais, que era ladrão, aquela coisa toda. Né? Então, para ver como assim, não é que a gente quer complicar, não precisa fazer uma planilha sofisticada e tal. Eu sou pelo simples, mas eu tenho que adequar esse simples para o porte da empresa. O Lindonês falou antes muito bem, daqui a pouco eu tenho 442 itens, eu trabalho com matéria-prima plástico, madeira, eu faço, dentro do plástico eu faço de 2 modalidades, então eu tenho polo petroquímico, eu tenho que cuidar da sazonalidade, eu tenho uma série de itens que eu preciso levar em conta, então o preço realmente é uma arte e eu vou modificar de estratégia em cima disso, quanto o mercado está disposto a pagar. Lindonês, me ajuda. Como é que eu faço quando eu tenho 442 itens diferentes? E aí eu acho que o seu Maurício colocou, calcular mal. O que seria o calcular mal? Distribuir mal esses custos? É fazer na proporção certa que chegue, né? Eu consiga identificar, né, o quanto aquele produto está consumindo dos meus recursos, né? Isso. De uma forma que qualquer forma vai ter alguma arbitrariedade, né? Mas o mais aproximado possível. Até para que se eu decidir, né, tirar um produto de linha ou introduzir outro produto, ver o que vai movimentar, né, lá no final, né? Uma coisa importante, eu acho, colocar também, Eloy, que você colocou aqui também na questão estratégica do preço, né? O que a empresa quer? Qual é o momento que a empresa está vivendo, né? Então, eu posso formar um preço para determinado estratégia, né? Então, isso tem que estar muito bem alinhado, né? Ótimo. E o que eu vejo, assim, muito acontecer, que você colocou, eu já fiz também mostrei para uma empresa, os custos diretos, custos variáveis proporcionais são relativamente fáceis.
O dodói começa que o custo indireto ninguém quer, vamos dizer assim, ninguém quer pagar por eles. Assim, todo mundo quer o benefício, quer a estrutura, e aí eu posso falar em empresas, às vezes tem superintendências, tem trabalhos compartilhados e tal. Quem botou essa linha de custo aqui? Que critério foi usado para colocar esse custo? Eu não quero esse custo. Tá, você não quer o custo, mas você quer o serviço. Então, eu vou tirar o teu serviço, você não vai ter esse serviço. Não, eu preciso. Eu só não estou concordando com o critério. Tá, vamos discutir, vamos conversar. Mas, assim, eu já vi muito isso. 20 produtos dando prejuízo. Corta-se, só simula, graças a Deus não chega-se a tomar a decisão, porque depois da decisão tomada, para você reverter, tá, você cuidou, esses itens representam pouco no faturamento, eles não são itens que os clientes fazem questão para comprar outros itens e tal, você vai eliminar. Realmente, eles estavam dando prejuízo. Aí você repara que no mês seguinte, se fosse mantida a mesma proporção, não tem mais aqueles 20. Aí uns outros 8 começam a dar prejuízo, que antes não davam. Claro, aqueles 20, apesar de não estar gerando uma margem de contribuição ideal, alguma coisa eles estavam carregando. Paga o e algumas coisas, fixo, né? Dinheiro, por favor. Paga o rateio do fixo. Isso, de alguma maneira eles estavam ajudando. Aí eu tirei eles fora, vou pesar mais para os outros. Que aí que vem organizações grandes e tal, que vem essa briga do rateio da estrutura, etc. Exato, né? Exato. Então, eu gosto de margem de contribuição. A partir do momento que ele está me dando uma margem, pode ser que não seja a margem que eu gostaria e tal. Aí tem que fazer uma série de análises se realmente vale a pena ou não. Às vezes, caramba, não vale a pena modernizar. Tem vários exemplos em casos reais que o consumidor quer tal produto. O consumidor quer, me permita aqui, tomar refrigerante Guaraná Fruc em garrafa. Mas a garrafa tem que retornar, lavar, é difícil, tal. Eu quero fazer PET, que PET é hectolitros e tal, né? Mas eu tenho um público da garrafa, e se eu não atender aquele público, está lá na estrada de chão, tal, é aquele cliente que me dá a margem, ele paga em dinheiro, paga à vista e tal. Eu tenho que ter esse mix, eu tenho que entender, mas eu vou deixar de vender para o grande? Não, eu vou vender para o grande. Mas o grande, em qualquer momento, ele pode me abandonar. Ele compra 10 carretas, daqui a pouco ele não compra. Então, ou ele me aperta no preço, ele, né, quer rapel, quer uma série de outros benefícios, quer pagar em 90, 120, 150. Então, vamos considerar um mix. Eu gosto de, assim, não excluir ninguém, eu gosto de incluir a todos, mas com determinados cuidados. Bom, uma vez caminhando nisso, isso não está resolvido, é só bate-papo mesmo, eu chego para fluxo de caixa. Eu vou trabalhar para o dinheiro ou eu vou fazer o dinheiro trabalhar para você? E eu vou trazer para vocês aqui, só como um dos tópicos, ativos que geram custos e ativos que geram renda. Muito tempo eu ouço falar, na minha vida de estudante, na minha vida trabalhando em empresa, na minha vida de consultoria, que tem um lado, pessoas tradicionais, conservadoras, é importante construir um prédio, ser forte, mostrar para a comunidade que eu quero estar aqui, que, né, eu estou em Farroupilha, pertenço a essa comunidade, quero fincar raiz. Não vou pagar aluguel, porque aluguel é botar dinheiro fora, tal. Se você tem recursos, se você tem condições, acho excelente se construir o prédio. Nós temos N exemplos de bancos, de lojas americanas, de Itaú, de Bradesco, de Sicredi, de vários empreendimentos que já chegaram à conclusão de que, em algumas ocasiões, alugar é mais barato, é mais vantajoso do que construir. Volto a insistir, se você tem recursos, tem dinheiro, você constrói, tá ótimo, excelente. Se você não tem, existem situações, os bancos venderam, o Bradesco colocou à venda as suas agências, os prédios, e alugou por 20 anos. Por quê? Eu modifico toda a minha estrutura de ativo e eu vou fazer o meu negócio, que é emprestar dinheiro.
Meu negócio é fabricar móveis, meu negócio é fabricar acessórios para móveis, meu negócio é fabricar, industrializar vinho, geleias, calçados, seja o que for. Então, só para fechar esse raciocínio, muitas vezes, eu não quero pagar aluguel, só que daí eu me aperto e vou pegar dinheiro emprestado no banco. O que eu pago para o banco é juros. Na minha mentalidade, a melhor forma que eu encontrei para explicar isso, juros nada mais é do que pagar aluguel para o banco. Você paga aluguel pelo dinheiro. Você não paga aluguel para o prédio, mas você paga aluguel pelo dinheiro que você precisa antes de você ter o teu, de você conseguir gerar. Porque o teu negócio gera recursos, mas leva 10 anos, leva 20 anos, tem um prazo de retorno. Você não pode colocar o custo de um prédio e querer recuperar em um ano, não tem, né? Aí começa a diferença do que é econômico e o que é financeiro. Eloy, você comentou... Eloy, você comentou que acha interessante, se você tiver recurso, se você tiver dinheiro sobrando, vamos dizer assim, acha interessante construir o prédio, né? Mas, e o custo de oportunidade nessa questão? Não, é que eu digo, tem muitas coisas que estão arraigadas, e aí eu acho fantástico que a SIX está promovendo isso, está permitindo esse espaço para nós estarmos aqui debatendo ideias, sem querer afirmar verdades absolutas, muito pelo contrário. Mas para qualquer tipo de empresa, tem-se aquela lenda, importante é ter muito estoque, mostrar que somos forte, que atendemos rápido. Olha, às vezes ter muito estoque é custo, como está falando aqui, ter prédio é custo, e nem sempre o cliente está disposto a pagar por esses luxos. Então, de repente, nossa, eu tenho lá prazo médio de fabricação, prazo médio de estocagem, cada vez mais eu quero agilidade. O que eu posso fazer? Não tem nenhuma inovação, nenhum outro produto, nenhuma outra linha que eu possa trabalhar do que construir um prédio, construir uma unidade. Isso é só um exemplo que eu estou dando, isso pode ser uma máquina, pode ser tantas outras questões em que eu aplico no giro, né? E aí está lá em cima, indústrias que dependem muito lá do varejo, por exemplo, tem indústrias aí, com certeza, as malharias e tal, estão produzindo inverno, vão fechar agora em dezembro, né? Em fevereiro tem que começar a colocar nas lojas o inverno. Mas fevereiro vai estar um calor e tal. Mas vai que em março dá uns dias frios, né? Tu já vende alguma coisinha. Não dá para esperar o julho, né? Só que daí você tem que vender para 90, 120, 150, né? Para entregar em fevereiro. Você tem que ter essa capacidade financeira para fazer isso, né? E tem vários exemplos. Eu não vou falar, não vou cometer nenhuma heresia, mas você pega o balanço da Grendene aí, né? Você vê que o prazo médio de recebimento de clientes é 160 dias, 153 dias. Né? Mas por quê? Porque é uma estratégia, não tem ninguém atrasado, não é que não estejam pagando, é que você coloca o produto antes, você quer que o varejista tenha o produto, e como você está bem financeiramente, o teu prazo médio para pagar os fornecedores é 14 dias, 16 dias, alguma coisa assim. Então, essa questão financeira ela vai bater muito. Algo mais? Podemos seguir? Pode seguir. Vamos lá. E aqui, só para ter uma figurinha, digamos assim, mas é muito em cima do que nós tínhamos falado, nós, uns minutinhos antes de entrar no ar aqui no Pra Valer, nós discorrendo sobre algumas situações. Eu sou da região aqui de origem alemã, me permitam, não quero ofender ninguém, né? Mas eu mostro um DRE, que é o resultado econômico para um determinado cliente. Olha, o senhor teve um bom lucro mês passado, o senhor fechou aqui e deu 214 mil de lucro. Mas ele arregala os olhos e ele me diz, mas quem pecou meu dinheiro?
E aí eu tenho que explicar que ninguém pegou o dinheiro do senhor, isso aqui é receita, menos o custo, a receita pode não ter sido recebido, de repente o senhor pagou à vista, quitou o empréstimo, comprou um caminhão, aí nós vamos ter que olhar o fluxo de caixa, aí está aqui à minha direita, aqui é cash flow, é entradas e saída. Aqui dizem que a nova moeda do Rio Grande do Sul vai ser o pila. Né? Aqui está o pila, louva a Deus, carpinejar. Né? Aqui, quanto entrou e quanto saiu. Que muitos empresários, né, controlam pelo bolso. Está sobrando ou está faltando. Olhando um pouquinho para frente, nenhum problema. E aí eu pergunto para vocês, me ajudem. Eu preciso da ajuda de vocês. Vou largar a batata quente. E quando mistura pessoa física e pessoa jurídica? E aí, como é que funciona? Aí uma confusão. Problemas à vista, não é? Então, só para descontrair, eu entendo com bons olhos que muitas vezes você tem um compromisso para pagar, pessoa tem um valor na pessoa física, não tem na jurídica, emite um cheque e paga. Isso tem que ter um controle. Por quê? Chega num determinado momento, o proprietário diz, mas tem um representante ganhando 20 mil reais por mês. Eu não estou ganhando isso, eu estou ganhando 8 mil, 10 mil. Talvez a retirada seja 10 mil, né? Mas tem algumas outras coisas aqui que não seriam da jurídica, então a gente teria que dar uma controlada nisso. Não que o representante mereça ganhar mais ou menos, é só um exemplo que eu citei, porque se ele está ganhando comissão, se está fazendo a venda certa, com margem, tal, está correto. Então, assim, motivo de fricção, motivo de atrito, né? E que deve ser bem gerenciado. As normas têm que ser muito bem estabelecidas. Principalmente, eu sou muito favorável à primeira geração, segunda, terceira, e eu acho que não precisa ser de um determinado formato. Eu acho que a gente pode trabalhar a perpetuação da empresa, desde que esteja claro, são 4 irmãos, são 2 irmãos, como é que a coisa vai funcionar, depois vem já os filhos, quem vai trabalhar na empresa, quem não vai, no sentido de que, caramba, pior coisa, né? 3 irmãos e aí uma cunhada lá vai lá e diz, teu irmão já trocou de carro, tu ainda não. Desculpem largar essas, mas assim, isso impacta a empresa, é o dia a dia da empresa, a gente tem que ter isso em mente. Mas, Eloy, por favor, me ajudem. Mesmo quando é uma Eireli, que é o cara sozinho, né? Se o cara misturar, se o cidadão misturar a despesa de pessoa física com a jurídica, né? Chegou alguma conta da minha casa, eu vou lá, pego o dinheiro no caixa, né? Especialmente pequenas empresas, né? Pega o dinheiro no caixa e paga. Vou no supermercado, que seja, né? Vou tirar um final de semana, vou dar uma volta. Pega lá a grana do caixa. Perfeito. Né? Vou trocar, o negócio está indo bem, né? Tô vendendo a 14 dias e comprando a 90. Então, de repente, virou uma geração de caixa fantástica. Vou lá e vou comprar uma caminhonete nova. Né? Não precisa nem da cunhada. Eu acho que esse controle, essa questão tem que ser bem gerenciada, como o Eloy falou, até voltando ao nosso assunto aqui, o saber quanto vai sair da empresa para determinado fim é um dos componentes que vai estar no custo, né? Se você tirar mais daquilo que você colocou, vai faltar. Perfeito. E eu vou seguir nessa linha do Maurício.
até Eireli, tipo da sociedade única, né? Só para ter uma ideia, uma piada até jurídica, assim, um case jurídico, que era uma empresa contra a outra, as duas eram Eireli. E aí um determinado juiz, por gentileza, chamou as partes, né? Poderiam explicar o grau de parentesco entre essas empresas? Que as duas tinham Eireli. No final, não tem parentesco nenhum. Eireli significa isso, isso, isso. Mas... olha só, a gente está tão acostumado com caixa apertado, tão acostumado que eu digo assim, o normal é tu imaginar uma indústria precisando pagar em 60 dias e do momento que recebe a matéria-prima até ela receber uns 120, 150. Então, assim, tu já está acostumado com esse aperto, com ter que pagar antes. Mas sim, existem situações de empresas que faturam aí 1 milhão e pouco mês, e que, pelo modelo delas, elas recebem antes de prestar o serviço, de ter a obrigação. E eu cito a autoescola, o Eloy, Centro de Formação de Condutores. E tem o cara que desconta tudo também, que toma por Também fazer transformou em dinheiro. Recebível e PT saudações, né? Tirou a nota fiscal, caiu para conta, um abraço, né? Aí lá no balanço do cara, o cara tem um monte de passivo, mas não tem ativo. Assim. Exato. Não, tem todas cuidar do caixa, lógico. Que, né? Exato, que merecem o cuidado. Eu já vi 2 sócios que um ficava com a férias de segunda e terça, o outro quarta, quinta e sexta, e na outra semana eles invertiam. Então, e era esse caso de empresa que faturava 1 milhão, mais de 1 milhão mês, e que recebia antes de prestar o serviço. É da natureza do negócio, é raros os casos. E ainda... caso de autoescola, de CFC, com preço definido pelo mercado. Você não pode baixar, aumentar, você não tem, né, você tem que prestar o serviço por aquele valor. E não tem elasticidade, CFC não tem elasticidade de demanda também, né? Exato. Aumentar o ticket médio, o que tu vai vender a mais, o que tu vai acrescentar, o que tu vai... Né? A tua atuação é naquela região, é naquela cidade, né? Tu não pode... Enfim, é pensar isso tudo. Mas vamos lá, que tem bastante coisa pela frente. Acredito que aqui a gente já tangenciou, né? Esse número mágico, todo mundo me pede. Eu vou ter uma loja de calçados, o que eu boto? 1,84, 2,15? Puxa vida, não é tão simples assim. Eu queria que fosse, não é que eu queira fazer difícil, mas... Tem bolsa, tem tênis, vem do interior de São Paulo, tem frete, não tem frete, você tem 3 lojas. Aqui, vamos pegar aqui então, aqui é a região do fumo. Caramba, de janeiro, aqui que eu digo Santa Cruz do Sul e região, né? De janeiro a junho tem a colheita, os agricultores recebem o valor e aí é cash, o dinheiro circula legal, né? Existe a safra, tal. De julho a dezembro, a situação fica mais complicada, não circula esse valor todo. Eu tenho que levar isso em consideração na precificação, eu tenho que fazer promoção, preço à vista. Tem cidades por aqui que não existe cartão de crédito, né? Não existe circulação do cartão de crédito. Enquanto que, de um lado, a gente está com Pix, com bancos alucinadamente querendo credenciar, porque isso vai mudar, sinceramente, é a morte de algumas coisas, como cheque, cartão de débito, tem várias coisas que vão se modificar. Mas tem cidades que ou é dinheiro, cidades 5, 6 mil habitantes, ou é dinheiro ou é confiança. Do contrário, você não consome, você não compra, você não... Na confiança é carnê, é caderninho, né? As coisas mais... Então eu tenho que levar em consideração onde eu estou. Mas seguimos. Como é que eu vou chegar nesse número mágico se eu não tenho passado? Eu abri uma empresa agora, eu não tenho média de custos indiretos, eu não tenho quanto custa a minha estrutura. Eu tenho a minha estrutura, mas eu não sei se eu vou vender 10, 40 ou 15. Eu não... Então, a gente vai ter que ir tangenciando, né? E eu sempre digo, trabalhei com orientações, pessoas aí, cidades de 60, 70 mil habitantes, o filho assumiu um negócio e queria fazer diferente, porque o velho fazia assim, assado e tal. Olha, ele fez um trabalho de conclusão na administração
E a diferença dele, usando todos os critérios, tal, pro jeito que o velho fazia, deu 2, 3%, assim, não mudou muito, e o velho não tinha o que era markup, como é que fazia, por dentro, por fora. A gente ajudou pouca coisa o velho, assim, porque o velho, ele tinha barriga no balcão, ele conhecia o mercado, ele tinha experiência. É isso aí. E naquela cidade, ele era o preço de mercado. Vamos fazer pelo preço de mercado, tá? Mas era o velho que estabelecia. O velho tinha 3 lojas, então o preço de mercado na cidade era mais ou menos o que o velho colocava, né? E as outras lojas copiavam. Balizava. Oi? Ele balizava por ele. Isso. 5% a mais, a menos, tal, uma promoção, 3 vezes, alguma coisa, mas ficava nisso aí. Bom, agora sim, antes quando eu coloquei esse aqui, o Maurício até me ajudou. Quando a gente começar a falar em exemplos, eu vou pular os 2 primeiros, que a gente falou um pouquinho, eu só vou me ater à pizzaria, porque esse foi um exemplo de ontem à noite. Olha, eu sou cuidadoso para não cair nas iscas, mas ontem à noite eu caí. Muito resumidamente, faziam 10 semanas, 11, não sou tão preciso assim, que uma pizzaria da cidade aqui estabeleceu que terças-feiras, na Pizza Família, no delivery, acompanhava uma pizza brotinho doce cortesia. Lá foi a família Brandt mudar o dia de comer pizza. Qual foi o dia que nós começamos a consumir pizza? Nas terças-feiras à noite. Não foi de ontem, foi anteontem, perdão. E aí, durante 10 ou 11 semanas, se encomendava uma pizza família, escolhia os sabores e uma pizza brotinho. Na quinta-feira tinha borda recheada cortesia, mas enfim, era sistemático e tal. Eis que na terça-feira dessa semana a gente descobriu que não tinha mais cortesia da pizza brotinho. E nós já estávamos acostumados. Há 11 semanas atrás, a gente não sabia que era bom. A gente nem sabia que a gente precisava comer junto com uma pizza salgada, um acompanhamento, uma finalização com uma pizza doce. Caramba, nos acostumaram durante 11 semanas, nos venderam a experiência, nos deram uma cortesia e certamente 15, 20, 30% irão continuar daqui por diante com comprar uma pizza família salgada e uma brotinho, que não será mais cortesia, que terá um determinado valor. Então, é isso que eu digo. Caramba, inovação, tanta coisa a mais para fazer, para ver e tal. Ok, mas o cliente ele nem sabe que ele quer. Ele nem sabe que aquilo existe, porque é uma inovação. Como é que eu faço para apresentar isso para ele e ele perceber que ele pode viver com isso e isso ser melhor, isso ter um valor? Me ajudem agora, eu deixo por vocês. Okay. Algum outro exemplo aí? Querem trabalhar indústria, clientes que só compram alguns itens, não compram toda a linha? Olha, como é que eu posso precificar isso? No nosso mundo, a gente tem muito item, né? Tem milhares de itens. A gente trabalha, falasse antes sobre custo variável, né? A gente trabalha em cima de custo variável, justamente para evitar essa de trabalhar com o custo total, né? Ótimo. E fazer o rateio mal feito. A história da marmoraria é fantástica. Perfeito. Né? Aí o cara vem, só compra o filé, né? Só compra aquele dos R$100, tu falasse, né? E deixa o de 400 de lado, né? Porque aquilo é muito caro, né? Então, a gente na Big Fair adota o conceito de custo variável e margem de contribuição, né? Daí a gente sabe a margem sendo satisfatória ou não, a gente sabe a margem que cada produto deixa, né? Justamente para não cair nisso, né? E isso pode acontecer em inúmeras atividades, né? O cara tem um restaurante lá, né? E aí vai ter o prato que só paga a conta e vai ter o prato que, de repente, seria ótimo de fazer, etc., só que está precificado errado, né? Uhum. E aí não vai vender, etc. Então, quando você tem um mix maior,
quem tem comércio, mesmo quem tem algum serviço como restaurante, alguma outra coisa assim, tentar trabalhar quanto cada produto deixa de margem, né? Mas eu estou começando, eu não tenho história, falar sobre isso antes, né? Quando eu e meus amigos começamos a cervejaria, a gente foi numa linha assim, eu não sei como é que eu precifico. Bom, a gente foi fazer uma pesquisa de mercado, né? O que a concorrência está fazendo, né? Aí vem aquela dúvida, eu sei quanto custa, eu sei quanto a concorrência está fazendo. Será que essa margem vai pagar minha conta do fixo? Que volume, né? Eu vou ter, o volume, quanto que eu preciso vender para esse negócio virar? Show. Aí o cara, aí vai de cada um, né? Aí o cara tem que ter orçamento para tocar um tempo meio vamos lá, na tentativa, né? Eu vou apostar que esse negócio vai dar certo. E trabalhar para fazer o volume. Às vezes o cara se surpreende, vende muito mais do que precisa para virar, e aí o cara ganha dinheiro bastante, né? E Sim. Às vezes o cara se surpreende negativo e tem que redimensionar o negócio ou dá errado. Isso. O cara, depois de um período, acaba fechando, né? Então, sobre essa do filé e tal, é isso que eu tinha para falar. Tranquilo. Isso que o Maurício falou, acho que é de você tentativa, erro, correções, né? Eu acho que o importante é o acompanhamento. Sobre isso da tentativa e erro, eu li um livro esses dias atrás, agora me falha a memória, até o nome do livro, é do Ray Dalio, mas eu não me lembro mais o nome do livro, que falava o seguinte, que tentativa e erro é o melhor método que existe, só que tem que errar e ajustar muito rápido. Sim. Não dá para ficar... vou pivotar, né? Pivotar rapidamente. 6 meses, vou tentar 6 meses. Não, tenta uma semana. Se deu errado já de saída, cara, muda rápido, né? E já vai para a próxima, e deu errado de novo, muda rápido, começou a dar certo. Aí começa errar rápido e errar barato. E pequeno, de preferência pequeno, né? Exatamente. Para quem está iniciando, sem dúvida nenhuma, essas são grandes lições, né? O pivotar, que ele diz assim, muito rapidamente, ou seja, tô para a estrutura tal e tal. Eu, eventualmente, tenho alguma mentoria aí na área da informática, e o pessoal da informática projeta uns números assim... Caramba, se de um ano para outro, em indústria, vamos crescer 32,8%. O 32 eu entendi, não sei de onde é que você tirou o 0,8, porque aquele 0,8 ali que me põe precisão nisso, né? Mas na área informática, se as coisas dão certo, é 300%, é uma coisa assim, ou você consegue multiplicar isso ser algo realmente muito útil e que as pessoas vão pagar por isso e vão achar barato, né? Ou é uma ideia fantástica, mas não se vende, não tem mercado, tu não consegue encaixar. Só que se dá errado também... Implodiu. Exato, tu investiu 2 anos, ficou 2 anos trabalhando ali, 7, 8 pessoas, bancando salário, bancando e tal, e... aquele serviço que é um intangível, é difícil tu dizer, né? Não tem preço, não tem valor para poder ser cobrado um preço. Sim, Eloy. Na moda agora falar de startup, etc, né? Sim. Cara, eu sei lá, eu acho que no meu tempo, né? Eu brinco, eu não sou tão velho, mas no meu tempo, né? Não tinha o termo startup, a gente simplesmente pegava e começava alguma coisa, tinha uma ideia, ia lá e fazia. Certo. Né? Mas as startups, elas têm muito isso, né? O cara tem uma ideia na cabeça, ele arruma, ele faz uma vaquinha, arruma uma grana, ele torna uma economia que ele tinha, e ele vai lá e arrisca um período. E aí, se dá certo, explode, se dá errado, implode. Aqui na cidade a gente teve cases de sucesso aqui na região, que são as cervejarias artesanais. O pessoal realmente deu certo no momento certo, estão lutando com a questão tributária, estão lutando, né, tem que se ajudar, desde as garrafas, a Ambev andou comprando um lote grande e deixou eles meio... com dificuldade, e aí é o lúpulo, e aí é a distribuição, e aí, de repente, restaurantes ou supermercados cobram um valor para você chegar na gôndola, para você chegar no cliente. Então, assim, tem políticas que, olha, você tem que ser persistente para ser empresário, para ser empreendedor, né? Tem que ser bastante teimoso,
pensar ok, você vai ganhar lucros, você vai ser remunerado por isso, mas o que você gera de renda, o que você gera de emprego, o que você gera de riqueza para a região, também te dá uma alegria, te dá um sabor de vitória, porque, olha, o pessoal tem que ser perseverante, né? Aqui tem Proeza, tem Helig, tem HBeer, tem as marcas assim começaram mas assim botam pubs próprios, começa a fazer estruturas regionalizadas e aí começa a ter uma pulverização. Isso é muito bom para todos os. E aí não é só o dinheiro, né? A realização também, né? Ah, sem dúvida. O que é importante para ti? O que te inspira? O que te faz acordar? O que te faz, né? O que tu vai deixar para teus filhos eu fiz tal coisa, né? Eu consegui, né? Porque a vida é tão, agora a pandemia nos mostrou isso, né? Tão frágil, tão, né? Caramba, o que a gente está fazendo aqui também, né? Aí a marmoraria eu já comentei e eu só coloquei aqui oficina mecânica para mostrar que de repente nos inúmeros cases que chegaram na minha mão, alguém tinha lá uma indústria na linha de cosméticos, sabonetes, produtos e tal, mas a filha era nutricionista de formação, né? Um irmão médico, aí ela acabou tocando a empresa, e quando vem a empresa tem 400 funcionários, então o exemplo que eu quis dar da oficina mecânica é que o profissional, normalmente a gente escolhe, isso é muito bom, a gente escolhe um determinado ramo, ou o ramo escolhe a gente, porque a gente gosta daquilo. Eu vou empreender como uma padaria, porque eu gosto disso. Eu vi pessoas aqui da região saindo de instituições financeiras, saindo de empregos sólidos e montando negócios bem estruturados, porque era o que eles gostavam, dava prazer, como falamos agora há pouco. Mas, às vezes, o que falta é gestão. Gestão é uma arte, é uma ciência, é o conjunto dos dois. Eu tenho clientes, eu entendo tudo de mecânica, entendo de motores, mas eu não sei fazer preço. Vai ser por hora, eu vou colocar materiais juntos, são margens diferentes, vai ter prazo, vai ser à vista. Como é que eu vou me movimentar para isso? E é esse controle que pode ser lá no caderninho, que vai evoluir para uma planilha Excel, que vai para um RP, vai para um BI, né? Que vai fazer com que a diferença entre resultado ou falência, ou seja, eu tenho resultado ou não. Aí, eu vou só pular isso aqui, porque eu não estou controlando mais ou menos o tempo, isso aqui é margem de contribuição, questões e tal, mas eu não quero perder a oportunidade de a gente se ater nisso aqui, né? Porque aqui me parece, né, e eu vou começar lá no extremo, para daí chegar no nosso chão. O que eu mais tenho visto nos marketplaces, nas possibilidades de comprar pela internet, no e-commerce, que realmente já era uma boa experiência e com a pandemia cresceu muito. Eu não tenho ainda os dados deste ano, mas assim que estiverem consolidados, fechados, eu tenho absoluta certeza que vão mostrar números muito diferentes em vários setores. Eu estou começando lá embaixo, no item 8, na precificação inteligente, que aí o consumidor sou eu, o Maurício e o lindonês, como exemplo. Eu, alemão, desconfiado, conservador, pouco emotivo, vou lá procurar um determinado produto. Selecionei, deixo ali, daqui uma semana que eu vou comprar. Com o tempo, as lojas sabem que eu demoro X tempo, que eu não fecho a compra na primeira vez, tal. Eles vão fazer um preço para mim diferente do preço que eles vão fazer para o lindonês, que o lindonês entra em 15 minutos, ele é prático, ele precisa, quando ele entra lá na internet, ele quer saber que a entrega seja feita em 2, 3 dias, ele vai querer usar aquele item. Visitei uma loja, uma fábrica na área de refrigeração, e eles me colocaram, o e-commerce vende bem isso, mas uma geladeira, né, para colocar lá a cerveja, o vinho e tal. A pessoa se lembra na sexta-feira que vai receber visita no sábado.
ele vai procurar uma loja física, ele não vai no e-commerce, que vai te dizer que em 11 dias úteis ele vai entregar. Então, apesar do produto ser commodity, a entrega é importante. Então, eu vou ter preço diferente para o Maurício, para o Lindonês e para o Eloy, porque eles têm estilos de compra e eles são movidos de forma diferente. Isso seria o auge, eu ter muitos dados, muitas informações. Eu vou começar, e aí eu peço a ajuda de vocês, preço de sobrevivência. Março de 2020, fecham-se as lojas. Tudo que nós sabíamos sobre mercados, orçamento, estratégia, ponto de interrogação. Como as empresas trabalharam a partir de março? Me ajudem. Ou vamos lá, né? Aquele cara que tinha um restaurante que fechou o salão, né? E que nunca fez delivery na vida e começou a ter que fazer delivery. E para pagar o salário da cozinheira, sobrar algum para ele, pagar o aluguel, a conta de luz, etc., precisava achar um jeito de vender delivery, por exemplo. Né? Ótimo. Aí cai nessa do preço de sobrevivência. Excelente, excelente. Porque imagina, até então, digamos que ele estava cobrando R$ 38,90 o quilo. E ele vendia qualquer coisa, filé, mamão, brócolis, por R$ 38,90. Era o preço. Delivery, eu não conheço esse mercado, eu não sei o volume que eu vou vender, eu não sei se as pessoas virão até aqui, se eu vou entregar, como é que isso vai funcionar? Eu sempre digo, o aprendizado que nós tivemos em aula remota, em palestras, em reuniões, em várias situações, em oportunidades, é imenso. Talvez 30% disso vai ficar, 20% vai ficar, mas nós nunca teríamos aprendido tanto, não fosse a obrigação. Vamos dizer, a dor nos obrigou a fazer coisas que nós não faríamos num ritmo tão rápido. Logo em seguida, começa a faltar estoque. Diga, Lindonês, por favor. Às vezes projetos que estavam na gaveta tiveram que sair a toque de caixa, né? Sim, sim. Então, muitas vezes, eu agora não tenho matéria-prima, vou conseguir entregar só em março, abril do ano que vem. Caramba! Né? De repente, você começa a ver no supermercado que desapareceram as promoções. Óleo de soja, no máximo 6 unidades. Né? Eu fui numa empresa, já fazem 40 dias atrás, eles me colocaram. Olha, professor, embalagem subiu 18%. Os meus fornecedores não estão mais garantindo o preço na semana, que uma regra que nós tínhamos era que dentro da semana se garantia o preço. Eu disse, cara, mas tu vai ter que repassar isso para o varejo, eles não vão aceitar, dentro dessa lógica que o varejo também impõe uma média. Olha, você... Professor, o pior que eles estão aceitando, eles só estão pedindo garantia de fornecimento. Eles não querem estar com um buraco na gôndola. Eles não querem. Faz a carestia, não? Né, Eloy? Exato, exato. Então, várias empresas regularam no sentido de que, lá em março, abril, olha, não vamos fazer compra só metade, reduz, vê o que dá para ajustar, regula, porque a gente não sabe como... E aí, depois o mercado, as pessoas não gastaram dinheiro com futebol, não gastaram com diversão, não gastaram com viagem, porque não tinha, não podia. Opa, vamos fazer uma reforma na casa, vamos ampliar um móvel, vamos pegar conforto, alguma coisa a mais. Eu estou só cuidando com o tempo para não ser demasiado, mas o Leandro está aí nos dando cobertura, se for o caso. Ganho de market share, eu posso baixar o preço para ganhar mercado, eu dou lá um bônus de R$100, eu estou comprando aquele cliente, eu faço o preço por mix, né? O McDonald's é chave nisso, mas só para a gente entender, eu vendo o pacote completo. Hoje em dia, até em instituições financeiras. Por favor. Sobre preço por mix, lá na Big Fair, a gente tem uma brincadeira com alguns clientes, que tem cliente que só compra algum produto. Né? Ótimo. E aí o cara vai pagar preço mais cheio, né? E tem o cara que te compra tudo.
né? Claro. E aí eu brinco que a gente trabalha com boi, não vendo só filé, né? Eu vendo filé, pescoço, Perfeito. eu vendo o couro, eu vendo o sebo, eu vendo tudo, né? Aí o preço do filé do cara é mais barato, né? Mas ele tá levando todo o resto que ninguém quer saber também. Então aí tem um preço... Ótimo, né? ótimo. Mas assim, ó, isso é muito natural. Isso aí, para mim, não é venda casadas. É uma remuneração justa por aquilo que o cliente está te fornecendo. Os bancos hoje, você pega um financiamento. Se além do financiamento, antes os bancos tinham que empurrar cartão de crédito, capitalização e tal. Não, você quer só o financiamento, eu te dou só o financiamento. A taxa é 10. Você vai comprar um cartão de crédito, você vai movimentar a conta, vai fazer... é 8,5, né? Porque você pegou todo o mix. Então, eu realmente posso ter uma outra taxa. É uma coisa... Né? Eu me lembro que o McDonald's, uma vez, entraram na justiça porque eles diziam que ele estava vendendo o lanche e as crianças ganhar o brinquedo. Tinha que vender o brinquedo separado. Mas eu sou uma empresa de lanche, o brinquedo é uma cortesia, claro que está ali no pacote e tal, e atrai, é isso que acaba atraindo, né? Não, mas tem que vender o brinquedo separado. Tá, então, por exemplo, o lanche é R$18, tem que vender o brinquedo separado? Ok, o lanche sem o brinquedo é 18, o brinquedo é 18. O lanche mais o brinquedo é 18. Então, você escolhe qualquer um dos três que você quiser. Mas eu estou lhe dando a escolha de comprar só o lanche ou só o brinquedo. Não tem venda casada. Eu tenho liberdade de preço, né? Não estou fazendo nada de errado. 18, 18 ou 18. Você escolhe o que você quer. O market skimming é muito usado para tecnologia. Eu lanço um equipamento novo, um carro novo, um celular novo. Eu vou pegar uma fatia, né? Eu vou escamar uma fatia do mercado com um preço maior, que os querem novidades, que aceitam pagar mais. Depois eu vou baixando a cada 3 meses, 6 meses, até eu pegar um mercado mais pulverizado. A isca é o caso do supermercado. E eu vou voltar, tu vê que uma coisa está relacionada à outra. Antes, quando nós falamos de empresa e pessoa física, imagina um supermercado que também tem restaurante, que tem açougue, que é bem daquela coisa, não é má vontade, mas assim, tem padaria, então você pega a farinha que está na prateleira do supermercado, né? Você vê lá os tomates, a carne do açougue, e o açougue não compra filé primeira, segunda, ele compra dianteiro, ele compra traseiro, e o açougueiro é que tem que fazer. Olha a complexidade. Não estou falando de física e jurídica, estou falando de uma empresa que tem que ter o seu controle para saber se é a padaria, se é o açougue, se é o restaurante, se são os matinais, se são os hortifruti, se são as bebidas, o que está dando resultado, para eu poder mexer com esse mix também. Para fechar esse item, a precificação dinâmica, reativa, eu vejo o que os outros estão fazendo, eu vou ajustar. E a inteligente, além, não só vou reagir, como eu vou ter muitos dados, muitas informações desse mercado, e eu é que vou pegar, nesse pedacinho eu não estou tendo sucesso, aqui eu estou indo bem, não precisa ter o mesmo preço para o mesmo produto, né? Eu vou ter preços diferentes, e eu vou ter por quê? Eu só quero atingir exportação no máximo 30%, eu não quero ficar refém do dólar. Então, eu já vi muita indústria calçadista, na época do dólar alto, abandona o mercado interno e vai só para exportação. Quando vai voltar para o mercado interno, alguém já ocupou aquele espaço, já teve algumas cotoveladas. Não sei se por aí também o pessoal limita ou deixa estratégia de grandes clientes ou de exportação, como é que está isso? Na verdade, a gente tenta atender todos. Né? Ótimo. E a gente tem um negócio muito pulverizado, então a coisa se acomoda de uma maneira muito natural. Né? E muitas vezes acontece agora, especialmente, né, e não só na nossa empresa, como em muitas empresas que a gente se relaciona, tanto clientes como fornecedores, né? Hoje, até pela
carência de material para entregar, etc., que hoje não tem nenhum setor no Brasil, acho que esteja sobrando material, né? Hoje os preços todos eles acabaram se equilibrando, né? O cara que exportava num preço muito melhor que o mercado interno, o preço do mercado interno subiu para se adequar. Né? O cara que hoje no mercado interno consegue um preço melhor que exportação, aumentou o preço da exportação. Claro. A balança ela se equilibra com o tempo, né? E da mesma forma, o cliente grande e o pequeno tem uma diferença de precificação por causa de volume, né? O meu custo fixo, né, para o mesmo variável, mas o meu custo para administrar uma encomenda pequena é muito maior que o custo de um caminhão fechado de mercadoria, né? Claro. Então, o preço se equilibra ao redor dessa variável, né? Do custo que eu vou ter para receber o pedido, transitar esse pedido dentro da fábrica, fazer embalagem, fazer separação, fazer faturamento, fazer logística, né? Fecha essa conta, né? E aí tu vai chegar mais ou menos numa conta lá no final, eu tenho um preço, vamos chutar aqui qualquer valor, eu vendo a R$100, tabela cheia, o cara que compra uma unidade. O cara vai vender 100 unidades, eu vou cobrar quanto? Eu vou cobrar 90, 80, 70, aí faz a conta para ver se equilibrar, né? Para que no final, dado aquelas variáveis, acabe se equilibrando, acaba balizando. Perfeito, perfeito. Questões a serem respondidas, eu vou só deixar, porque realmente eu acredito que o nosso tempo está se esgotando, senão... eu imaginei. Eu vou deixar aqui, não queria só ler, mas só para ver, ó. Tudo isso serve para saber qual o produto que eu devo ter a venda incentivada, qual é o preço mínimo, que é o caso, estou com dificuldades, só um mínimo para manter a empresa. A partir de que volume eu começo a ter resultado azul, que é algo positivo. Se o custo fixo cresce, qual o faturamento adicional? Uma vez definido o lucro que a empresa deseja, como formar o preço de venda para atingir aquele resultado. Eu agradeço demais a Six por este convite, por ter tido essa oportunidade. Eu acho que a gente pode estar dialogando em outras situações, a questão tributária, a questão financeira, tudo tem muita importância. Deixo meus contatos muito rapidinho, Eloy Brandt em todos os lugares, Instagram, Face, LinkedIn, e aí também meu WhatsApp. E agora eu abro para perguntas, espero que nos metralhem bastante nas perguntas. Muito obrigado de coração pelo convite. Obrigado pela parceria. Até agora, Maurício e Lindonês. Parabéns, Eloy. Parabéns. O tema da edição de hoje do Online com a Six, gestão estratégica de custos e precificação. Claro, talvez não tenha dado para falar tudo, mas foi dado uma linha bastante geral e agora você pode ouvir novamente, está na palma da sua mão esse material de forma gratuita aqui nas plataformas da Six Farroupilha, no Face da Six Farroupilha ou no Face da TV Serra. Sicredi, gente que coopera, cresce. Veritá Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavar e Bene, DiCaprio Hotel, 5 a Sec Lavanderias e a Plipper Sistemas de Gestão. Um grande abraço a todos.